Oi, gente. Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas de redação, falando sobre as competências que são necessárias para fazer a prova do Enem, tá bom? Deixa eu projetar aqui para vocês. Então, vamos lá. A gente está falando sobre as competências da redação do Enem. Vocês sabem que a prova do Enem vale 1.000 pontos, e esses 1.000 pontos são distribuídos em 5 competências. Cada uma delas vai valer 200 pontos. Até agora a gente já falou sobre a competência 1, a 2 e a 3. A gente vai dar prosseguimento falando sobre a competência 4. Revisando um pouco o que foi falado até agora. Na competência 1, o que vai ser cobrado de vocês? É se vocês demonstram domínio da escrita formal da língua, que é isso. Se você sabe escrever as palavras corretamente, a gramática, a acentuação, pontuação, concordância nominal, verbal, regência, tudo isso vai ser avaliado na competência 1. A competência 2 já vai ver a questão da estrutura do texto. Se você sabe fazer um texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, e se você abordou os temas pedidos pela redação, se você falou sobre o assunto que foi proposto. Vai ser avaliado nessa competência. A competência 3 já está mais relacionada aos argumentos. Se você sabe argumentar, soube selecionar, organizar e mostrar as suas opiniões de uma forma clara, né? Colocou comparações, contexto histórico, se você tem um repertório sociocultural, vai ser avaliado nessa competência, tá? A competência 4 é o que a gente vai falar hoje. Se você demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? O texto do Enem, você tem 30 linhas para escrever, para colocar todos os seus argumentos. Como são pouco espaço, então você vai precisar organizar de uma maneira que as pessoas entendam o que você quer dizer. Você vai utilizar alguns mecanismos, algumas palavras que vão servir para ligar um parágrafo ao outro, vão servir para ligar um argumento ao outro. Então, são esses mecanismos que vão ser cobrados de vocês nessa competência 4, para que vocês façam um texto coeso. A gente vai falar hoje sobre coesão textual. Como eu vou fazer para o meu texto ter uma ligação direitinho, para as pessoas conseguirem entender o que eu quero dizer, tá? A gente vai falar sobre isso hoje. Então, o que vai ser abordado nessa competência 4? O que vai ser cobrado de vocês pelos avaliadores? A coesão textual. Se o seu texto tem uma sequência, tem uma ligação, não é um amontoado de palavras, vai ser cobrado isso de vocês. Se vocês utilizam os recursos coesivos adequadamente, as conjunções, os operadores argumentativos, para ligar tanto uma frase a outra quanto os parágrafos. E se são diversificados, se você não utiliza só o mesmo conectivo, mais, ou então porém, em tudo. Então, a gente vai ver isso aí também. Na primeira atividade que vocês fizeram no início do ano, nas primeiras, foi para vocês montar, vou deixar disponível de novo o material no site para vocês, tá? Tabela de todos os conectivos, todas as conjunções que vocês podem utilizar. Vocês vão ver também hoje, a gente vai falar sobre coesão referencial e coesão sequencial, que são importantes para o texto ter essa estrutura, tá? Coesão interparágrafos e intraparágrafos, e a gente vai ver também os operadores argumentativos que a gente pode utilizar. Não se assustem ainda, que eu vou detalhar um por um, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente fala de coesão, o que é? Coesão, nesse caso aqui, está ligada à superfície do texto. Nos outros, a gente ficou a questão de argumento, a gente aprofundou nos argumentos, você estava desenvolvendo bem os argumentos. Nesse caso aqui, a gente vai ficar mais na superfície, a gente vai ver se você utiliza as palavras adequadas para o seu texto ter essa coesão, ter uma ligação, tá? Vamos ler aí. Desse modo, no que diz respeito ao seu funcionamento, a coesão atua na superfície textual, isto é, ela se fecha por meio de marcas linguísticas que ajudam a chegar à compreensão profunda do texto. Então, para que a gente entenda o texto, para que as pessoas entendam o que a gente está falando, a gente utiliza algumas palavras para mostrar que a gente está dando ideia de explicação, ou a gente está usando uma ideia de contrariedade. Então, são essas palavras, são essas marcas que a gente tem que aprender a usar. Por coesão, se entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Ao contrário da coerência subjacente, a coesão é explicitamente
revela através de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do texto. Então, o que é coesão? É a ligação, é simplesmente a ligação que você vai fazer no texto inteiro, para ele não ser um amontoado de palavras. Então, as ligações que você vai fazer nos parágrafos, as ligações que você vai fazer nas frases, para mostrar o que você está querendo explicar, o que você está querendo argumentar. Então, coesão é o modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos. Resumindo, coesão é a ligação do texto, a ligação dos parágrafos, a ligação entre as frases. Aí a gente vai ver como é que a gente faz para organizar esse texto, para ele ficar coeso, para as pessoas entenderem direitinho, tá? Vamos lá. Então, o que vai ser visto na competência 4? Se você utiliza os mecanismos linguísticos necessários, que são eles: as coesas, conectivos, conectores e conjunções. Quando o corretor for analisar essa competência, ele vai ver as inadequações. Se você tem erros, se você utiliza alguma conjunção de forma inadequada, vai contar, vai ver a quantidade de conjunções que você colocou, se você colocou uma em cada parágrafo, por exemplo, começar com portanto, entretanto, todavia, dessa maneira. Então, isso aí vai ser verificado, e também entre os parágrafos, entre as frases. Coesão interparagrafal, o que isso quer dizer? Coesão, a gente já falou que é ligação, né? Inter quer dizer entre os parágrafos. Então, interparagrafal quer dizer a ligação entre um parágrafo e outro, que é para você colocar no início de cada parágrafo, para você retomar o que foi falado anteriormente, tá? Então, interparagrafal é de um parágrafo para o outro, você colocar no início. Intraparagrafal é dentro, é entre as palavras dentro do dentro, né? Então, nesse caso aí, você vai colocar as conjunções para ligar uma frase à outra. E a coesão referencial é quando você utiliza uma palavra para retomar o que foi dito anteriormente. O aluno cuja nota não foi colocada no sistema deve procurar a coordenação. Cuja, está retomando a questão do aluno, né? E sequencial é para você ligar em forma de sequência, para você mostrar que no seu texto tem uma sequência, aí você pode utilizar algumas palavras, algumas conjunções para poder colocar. Estou falando tanto de conjunção, né? O que é conjunção? É a palavra que serve para ligar uma oração à outra. Quando você quer dar uma ideia de explicação, você coloca o porquê. Quando você quer dar uma ideia de contrário, porém. Quando você quer dar uma ideia de soma, além disso, e. Então, as conjunções são essas palavrinhas que a gente coloca para ligar uma frase à outra, para mostrar qual é a ideia que a gente está querendo passar. Bom, então, vamos lá. Matriz de referência para a competência 4. O que vai ser cobrado de vocês? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Lembrando que as notas das competências vão de 0 a 5, né? O 0 é nenhuma, o primeiro nível vale 40 pontos, o segundo 80, o terceiro 120, o quarto 160 e o quinto 200, que é o nosso objetivo, conseguir os 200 pontos. Então, se você não articula as informações, colocou de frases solta, um monte de palavras, aí a sua nota vai ser 0, né, nessa competência. Se você articula as partes do texto de forma precária, você colocou algumas soltas e só ligou uma, só jogando as frases lá, dá mais ou menos essa primeira. Segunda, articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. Você utiliza, sim, algumas conjunções, mas são poucas. E tem muitas inadequações. Você quer colocar uma coisa, mas aí você coloca outra. Eu vejo muita gente usando o portanto no lugar de contanto. Contanto, da ideia de condição. Contanto que você faça isso, eu farei aquilo. Mas aí tem muita gente que usa o portanto. Portanto que você faça isso. No caso, o portanto, ele dá uma ideia de conclusão. Não fez a atividade, portanto, concluindo, ele vai ficar sem nota. Então, essas inadequações, se você não utilizar a conjunção de maneira certa, vai ser avaliado nessa competência aí.
3, articula as partes do texto de forma. Aí o 4, com poucas inadequações. Aí eu no 4 já tenho um repertório diversificado. Você já utiliza mais conjunções, você já utiliza mais operadores argumentativos. Vai ficar no 4. No nível 5, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Para atingir o 5, você tem que não errar nenhuma das conjunções, né? Que a gente vai ver quais que a gente pode utilizar não errar, e colocar várias conjunções diferentes, várias palavras para demonstrar o que você quer falar. Repertório diversificado de recursos coesivos, que vocês vão ter, porque a gente vai ver eles aqui, e a gente vai deixar disponível aí no site para vocês estudarem e verem o que significa cada um, para quando for no Enem, você usar a correta, tá bom? Então, vamos lá. Coesão referencial e coesão sequencial. Referencial, o nome já está dizendo, faz referência no caso, uma coisa que foi falada anteriormente. Sequencial, também pelo nome, sequência, faz uma sequência do texto de vocês, tá bom? Tá ligado à sequência. Então, como é que você pode fazer essa coesão referencial? Você pode retomar algumas palavras que você disse anteriormente. Você pode substituir de pronomes, você pode colocar artigos indefinidos, por exemplo, uma garota estava passeando por aí. Então, a garota, esse a, retoma uma garota que foi falada anteriormente, esse artigo, né? Você pode colocar também elipse, deixar um espaço vazio, e você pode colocar também através de numerais, primeiramente, nessa parte aí. A referencial também pode ser retomada por sinônimos. Por exemplo, quando você vai falar uma palavra e você tem que falar novamente, para não haver repetição, você coloca palavras que sejam sinônimos. Geralmente, quando eu dou aula de redação na sexta, sétima série, eu digo que você pode repetir uma palavra lá pela terceira linha, para não ficar muitas repetições. No caso de vocês, que já são ensino médio, que já é Enem, e tem só 30 linhas para mostrar, não repita. Então, procurem palavras que sejam sinônimos. Por exemplo, menino, garoto, rapaz. No caso de escolar, aluno, estudante, carro, veículo, automóvel. Então, o que vocês puderem encontrar de sinônimos, melhor. Para retomarem o que vocês falaram anteriormente, mas sem usar de repetição. Aí também você pode fazer uma relação de hiperonímia, hiperônimos e hipônimos, você ir do maior para o menor, por exemplo, universo, galáxia, planeta, continentes, países. Você vai de uma coisa maior para uma coisa menor. É isso aí. Você pode também utilizar nomes genéricos e nominalizações. Nomes genéricos são alguns adjetivos que mostram, servem para muitas coisas. Por exemplo, a manifestação pode ser de vários tipos diferentes. Você coloca uma palavra que seja genérica, que usa para tudo, tá? Nominalizações substantivos abstratos, que foi o que eu falei agora também. Coesão sequencial, para você repetir uma sequência, para dar sequência ao seu texto. Então, você pode utilizar os mesmos termos, nesse caso aí, é como na poesia. No texto dissertativo e argumentativo, não é bom vocês utilizarem, tá? Repetição da estrutura sintática, do conteúdo semântico e de recursos fonológicos. Nesse caso de repetição, a gente já conversou antes que não é bom. O melhor que você pode fazer é demonstrar vários tipos diferentes de estrutura, de conteúdo, para mostrar que você tem o domínio. Então, essa parte de repetição a gente deixa mais para poesia. O que você pode fazer? Manter o mesmo conteúdo semântico, por exemplo, na internet, a gente fala de internet, dados, então tudo que dentro do conteúdo de internet, todas as palavras você pode utilizar, tá? Você pode fazer também uma sequenciação frástica, né? Manutenção temática, termos do mesmo campo lexical. Nesse caso aqui, a matemática, o que você vai poder fazer? Você vai poder observar no próprio texto, os textos motivadores, qual é o tema que eles estão abordando, quais as palavras principais para você utilizar no seu texto, tá? Encadeamento por justa posição, são as orações subordinadas. Você utiliza as orações colocando as conjunções
para mostrar qual é o sentido que você quer. Por exemplo, não fez a tarefa, tanto tirará notas, não tirará boas notas. O portanto está ligando, não fez a tarefa, a próxima frase. Então, é para isso que serve a coesão, para você ligar uma frase à outra, dando o sentido que você quer. E por conexão, são os operadores argumentativos, que é o que a gente vai falar já já, tá bom? Então, vamos lá. O que são operadores argumentativos? São as palavras que servem para você demonstrar o que você quer na sua redação, para você argumentar. Quais são eles? Tem alguns que servem para somar, soma um argumento a favor da mesma conclusão, é quando você utiliza um argumento e você quer acrescentar outro argumento no mesmo sentido. Também, ainda, nem, não só, mas também. Além disso, então essas palavras você dá quando você coloca um argumento a favor e o próximo argumento vai confirmar o que você disse. Você vai usar duas frases somando, tá? Os operadores que indicam argumento mais forte, inclusive, até mesmo, nem mesmo. Você está utilizando a frase e você quer reforçar o que você está dizendo. Então, você vai utilizar esses aí. Inclusive, aí você coloca a frase, até mesmo, tem sido pesquisada, você coloca as frases com o mesmo sentido. E tem aqueles que deixam subentendida a existência de uma escala com outros mais fortes. Ao menos, pelo menos, no mínimo. Tem alguns que contra argumentos anteriores. Nesse caso aqui, você pode utilizar, quando você for utilizar a questão de contrariedade, né? Você coloca um argumento a favor e vai colocar um contra. Porém, contudo, todavia, se a próxima frase que você for colocar for uma frase contrária ao que você disse anteriormente, você vai ter que escolher um desses, né? A gente utiliza só o mais e o porém, aí acaba ficando repetitivo. Vocês têm que conhecer os outros para vocês terem uma diversidade, para vocês diversificarem o repertório de vocês. Então, já estão aqui, ó. Pode usar o mais e o porém, aí vocês vão utilizar o contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, todos esses têm a mesma função do mais e do porém. Então, não precisa repetir, tem muitos aqui, tá? E tem aqueles que dão ideia de conclusão, que foi o que eu falei anteriormente. Não fez a tarefa, logo vai tirar notas baixas. Eu só decorei só essa frase, tá? Que é para vocês fazerem as tarefas. Principalmente redação, porque tá faltando muitas redações. Então, quais são os que vocês podem utilizar para concluir uma informação? A pessoa não fez uma coisa, portanto, a conclusão, o que vai acontecer por essa ação dela é isso. Aí vocês podem utilizar o logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo, concluindo. Vou colocar esses slides para vocês lá no site e vou colocar uma tabela com mais outras conjunções também, tá? Essas palavras aí, a maioria delas são conjuntas. Então, vamos lá. Operadores que introduzem uma justificativa, uma explicação. Esse aqui vocês utilizam direto, né? Que é para explicar algum assunto. Ah, eu não fiz atividade porque estava sem internet, porque não deu tempo. Não precisa utilizar só o porquê, você pode utilizar outras palavras. Pois, visto que, já que, para que, a fim de. Então, essas palavras servem para dar uma justificativa ou uma explicação, tá? Também os que estabelecem comparação, mais que, menos que, tão quanto. Então, o Brasil é tão lento quanto os Estados Unidos. Você pode utilizar essas palavras para fazer uma comparação. Tem também os argumentos que são alternativos, ou, quer, seja, você quer dar a opção, você está colocando conclusões diferentes ou opostas da mesma coisa. Tem também os que dão conteúdos pressupostos, os enunciados, você está dizendo aquilo, aí você vai acrescentar mais uma informação. Já, ainda, agora, são conteúdos que a pessoa já espera, já sabe aquilo, mas você vai colocar para confirmar. E tem os que também colocam uma escala orientada para afirmação totalidade. Quando for afirmação um pouco, quase, são pouco, apenas, vocês têm que dar uma revisada nesses operadores argumentativos, para quando vocês forem transformar o texto, alguma coisa do texto motivacional, vocês forem colocar os argumentos de vocês, então vocês têm que ter o domínio para saber quais palavras que vocês podem usar. Estudem, revisem direitinho e não se preocupem que na hora que você estiver escrevendo, você vai lembrar, tá bom?
Então, vamos lá. Quais são as diferenças? A gente viu que na competência 1, eles vão verificar a parte da gramática. Na 3, eles vão verificar a estrutura profunda do texto. Eles vão verificar se os seus argumentos são bem colocados, se você tem base teórica, se você tem coração e tudo. Já a competência 4, ela vai ficar só na superfície do texto. A gente vai literalmente contar quantas frases você colocou, se você colocou uma no início, se você colocou no meio, se você usou adequadamente, se você colocou diversificados. Então, são essas coisas que a gente vai contar. Por isso que é muito importante que vocês estudem bastante e conheçam muitas conjunções, porque a gente vai ver mesmo a superfície do texto, a parte que está escrita ali dos recursos coesivos, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente for analisar a redação de vocês, a gente vai analisar por esse quadro aqui. Se você colocou palavras e períodos desconexos ao longo do texto e não tem articulação, um amontoado de palavras, 0. Se você colocou elementos coesivos, mas repetiu muito e tinha muita coisa errada, tinha muita inadequação, 1. Aí você colocou os elementos coesivos inter ou intraparágrafos, ou seja, tem no início de cada parágrafo 1, e tem no meio também alguns para ligar as frases, aí fica no segundo texto. Se tiver feito um texto monobloco, um bloco inteiro, sem parágrafos, você não vai no nível 2. A gente vai já falar sobre esse monobloco, tá? Daí, ó, no nível 3, para você ganhar 120 pontos, o que vai ser verificado? Se você colocou bastantes elementos coesivos, tanto no início do parágrafo, que é inter, quanto intraparágrafos no meio. Nessa daqui tem algumas repetições. Prestem atenção, no 2 são muitas repetições, no nível 3 algumas repetições, no nível 4 poucas repetições e no nível 5 nenhuma. Então, qual é o nível que a gente quer? Nível 5. Presença de elementos coesivos inter, tem que ter um operador argumentativo nos parágrafos, pelo menos, no início dos parágrafos, e no meio do texto, né? E raras ou ausentes repetições. Não tem nenhuma palavra, nenhuma conjunção, e não pode haver erro, não pode haver inadequação. Então, para a gente conseguir os 200 pontos, a gente tem que revisar bastante, estudar e conhecer esses conectivos para poder utilizar na prova, tá bom? A gente já falou um pouco de coesão intraparágrafo e coesão interparágrafo. Então, só reforçando. O que é uma coesão interparágrafo? O nome já está dizendo. Intra significa coesão, as palavras que você utiliza para fazer a ligação das frases dentro do parágrafo. Interparágrafos são aquelas para ligar um parágrafo a outro. Então, inter é fora do parágrafo. Liga o parágrafo ao que foi dito no parágrafo anterior. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse próximo quadro. Ó, esses azuis são coesões intraparágrafos, porque eles estão dentro do parágrafo, ligando uma frase a outra, uma oração a outra. Já esses de rosa são as coesões interparágrafo, porque elas ligam um parágrafo ao parágrafo anterior. Então, a gente literalmente, quando for corrigir a redação de vocês, do Enem, a gente vai verificar se tem essas conjunções no início de cada parágrafo e se tem no meio dos parágrafos. Isso também se elas estão sendo bem utilizadas, porque também não adianta você sair colocando um monte de conjunções de qualquer jeito, porque também não vai valer ponto. Então, o que vai valer ponto? É você colocar uma em cada início de parágrafo, colocar no meio do texto, né, para ligar uma oração à outra, elas serem diversificadas, você não repetir, e elas serem bem utilizadas. Você utilizar, quando quiser uma explicação, utilizar o argumento de explicação, quando quiser uma conclusão, utilizar a palavra que serve para ligar conclusões, tá? É isso que vai pesar a competência 4, é isso que vai fazer a coesão do texto de vocês. Exemplos de coesão interparágrafos. Ó, tal questão é no mínimo preocupante. Aqui. Tal questão é no mínimo preocupante. Tal questão está ligando ao parágrafo anterior, que foi dito anteriormente. Ó. Por outro lado, o controle de dados ressalta-se em seu lado negativo. Ele falou um pouco sobre o controle de dados aqui, e agora ele vai falar o lado negativo. Ele utilizou uma coesão de um operador argumentativo contrário. Visto que é uma coesão
intraparágrafo, porque tá falando sobre a liberdade de escolha dentro do próprio parágrafo. Vocês têm que prestar atenção aqui, para quando colocar no início do parágrafo, retomar uma coisa que foi falada no parágrafo anterior, não uma coisa que está sendo falada dentro do próprio parágrafo, tá bom? Ó, no caso dessa daqui. Há várias soluções possíveis para o problema das fake news, que tem destruído reputações e manipulado as massas desinformadas. Mesmo depois das eleições, produzindo uma aura de caos constante na sociedade civil. Uma delas está falando sobre as fake news, está falando coisa que tinha no parágrafo anterior. Então, nesse caso aqui, é uma conexão, é uma coesão interparágrafos, porque liga um parágrafo ao outro. Tranquilo até aí, né? Interparágrafo liga um parágrafo ao outro. Intraparágrafo liga uma oração à outra dentro do parágrafo, tá bom? Vocês têm que colocar os dois. Então, resumindo, tem que colocar sempre uma conjunção no início do parágrafo, para retomar o que eu disse no anterior, colocar no meio para ligar uma oração à outra. É só isso, tá? Monobloco, que a gente falou no início, mono significa um bloco de palavras, de frases. Então, nesse caso aí, o que é o monobloco? É quando a pessoa escreve a redação inteira num bloco só, sem separar por parágrafo, sem separar nada. Se vocês fizerem isso, a redação de vocês não vai passar do nível 2. Você vai conseguir, no máximo, 30 pontos. Não é para fazer assim. Um exemplo de monobloco, olha aí. Uma nova era. Se vocês prestarem atenção, a pessoa começou aqui, aí ela escreveu todinho, parou em momento nenhum para colocar parágrafo e concluiu a redação inteira em um bloco só, em um parágrafo só. Lembrando que a gente tem que colocar pelo menos 3 parágrafos. Uma introdução, que é falar um pouco sobre o assunto, um desenvolvimento, que é quando você vai colocar o argumento, você vai dizer por que você pensa dessa forma, e uma conclusão, que é a solução para o problema. Então, teria que ter pelo 3 parágrafos aqui. Outra coisa também que muita gente estava fazendo, né? Deixar esse espaço aqui. Não pode, você tem que vir até o final direitinho, letra organizada e tudo. Mas nessa parte aqui, vocês têm que prestar atenção que ela está em monobloco, não tem separação nenhuma de parágrafo nenhum. Como é que vai ser corrigida a redação de vocês? Primeira coisa que o avaliador vai verificar é se é monobloco, se você não fez os parágrafos. Se você tiver feito parágrafo, vai ficar o nível 0, 1 ou 2, o máximo 80 pontos. Depois disso, vai olhar se tem os elementos coesivos, como eu disse para vocês. A gente vai literalmente olhar se você colocou uma conjunção no início de cada parágrafo, se você colocou conjunções e operadores argumentativos no meio do texto, a gente vai contar. Então, nesse caso aí, a gente vai verificar os elementos coesivos. Se colocou conjunção no início dos parágrafos e se você colocou durante todo o texto, ligando as frases às orações. Depois a gente vai verificar se tem repetição, se você repetiu algum. Então, não repitam. Lembra do que a gente conversou antes. Procurem sinônimos, palavras diferentes. Procurem conhecer os operadores argumentativos, as conjunções, porque quanto mais vocês lerem, vocês vão lembrar lá na hora, né? Vocês vão saber de mais diferentes. Outra, se você utilizou adequadamente, não adianta ir jogando um montão de conjunções de qualquer maneira, porque também não vai contar ponto. Se contribui para a articulação dos argumentos. E se tiver característica diferente, aí a gente vai deixar sempre no nível mais baixo, tá bom? A gente tem um exemplo aqui de redação entre o nível 4 e o nível 5, que tem os recursos coesivos, que tem as conjunções direitinho, tá? Então, começando aqui, ó, a partir dos anos 2000, aqui tem uma repetição, homem, homem e homem. Vocês têm que prestar atenção para não repetir, para colocar sinônimos, humanidade, alguma palavra assim, humano. E vocês podem prestar atenção, ó, que tem o mesmo tipo, né, mesmo tema, ambiente, consumidores, usuário, colocou palavras diferentes. E, no entanto, ó, tá ligando a manipulação do comportamento do usuário ao que foi dito anteriormente. Portanto, está ligando, devido ao controle, ele viu uma paradoxal desinformação. Então, essas palavras aqui, elas estão servindo para ligar o texto e elas estão fazendo a coesão intraparágrafo, porque dentro do parágrafo, lembram? Ó, embora, também,
sua autonomia, para, ver. Essas palavras servem para fazer a ligação entre o texto todo coeso, todo direitinho. Aqui ele colocou, segundo a filosofia, ele colocou, em vez de ele colocar um interparágrafo para ligar esse parágrafo a esse, ele deu uma informação nova. Então, aqui não tem operador interparágrafo. Já nesse aqui tem, ó, consequentemente. Estão vendo? Consequentemente, ele está ligando o primeiro e terceiro parágrafo ao que foi dito no segundo. E, em suma, também está ligando e resumindo para encerrar o texto. Se vocês prestarem atenção, ó, em cada oração, ele coloca uma conjunção diferente, de tal forma, esse fenômeno, ao longo dos anos, portanto, por outro lado, assim. Então, essas palavras são os elementos coesivos, são os operadores argumentativos, que servem para dar continuidade no texto, para a pessoa conseguir entender o que você quer dizer. Se você está querendo fazer uma real explicação, se você está querendo mostrar contrariedade, se você está querendo mostrar uma oposição. Então, é para isso que servem essas palavras, para tornar o texto coeso, para o seu texto ter um sentido, para ficar bem organizado e não ficar um amontoado de palavras, tá bom? Então, é isso que vai ser cobrado na competência 4 de vocês. Resumindo, se tem elementos coesivos, se você não repete, se você utiliza adequadamente e se tem um repertório diversificado, se você utiliza muitos diferentes, tá? Então, deem uma olhada, eu vou deixar o material lá com os operadores argumentativos, uma tabela para vocês estudarem direitinho e comecem a utilizar, vão testando tudinho que vai dar certo. Beijinho.